comecei a ministrar aulas de dança do ventre. Bom, gente, eu já fiz um vídeo aí porque eu comecei a dançar e hoje eu vou falar como eu comecei a ministrar aula. Por que eu lembrei desse assunto também? Essa semana eu fiz aniversário e aí eu lembrei, né? A gente às vezes esquece alguns detalhes que eu comecei a minha primeira aula que eu dei de dança do ventre foi no dia do meu aniversário. Então, isso junta com um outro vídeo que eu comentei aqui, né? O sucesso acontece para as pessoas que estão preparadas, né? Quando a oportunidade aparece. Porque muitas vezes, você pode dar aula? É que eu não sei. É que esse dia é meu aniversário. Pode ser na outra semana? Não, na outra semana eu vou arrumar outra pessoa, né? Então, foi bem isso. Então, isso que, Ana Cláudia? Eu comecei a dançar, né? Eu fiz uma aula experimental, eu já tinha comentado no dia 16 de setembro de 99, comecei a dançar. Fiquei empolgada, me apaixonei pela dança do ventre e tal. E aí, passou aí um ano e um pouquinho, surgiu o clone nos anos 2000, né? 2001 mais ou menos. E com o boom do fenômeno clone, aí a galera começou a conhecer a dança do ventre, né? A dança do ventre, nossa, se mudou da água pro vinho, porque as pessoas não conheciam muito, gente. De vez em quando a gente vai ter a participação do gato. Eu falo que eu vou deixar um vídeo natural, mas assim, você não precisava deitar em frente à câmera. Dá uma licencinha, muito obrigada, né, gente? Então, o clone, muita gente queria fazer aula. Vários lugares quiseram colocar a dança do ventre, porque a dança do ventre antes era restrita a alguns lugares de ensino. Então a academia colocou espaço holístico, escola de dança, e não se tinha tantas professoras. E aqui na minha região, então, em Osasco, eu acho que se tinha 3, 4 professoras era muito, né? Então, tinham-se poucas professoras. E aí, a minha professora precisava de alguém pra dar aula em outros lugares que tinham pedido indicação. E eu lembro dela ter falado com as alunas mais antigas, né? Que estavam há mais tempo, mas nenhuma queria aceitar esse desafio. Porque muitas vezes, gente, não é porque a gente dança ou dança bem, ou já aprendeu que a pessoa quer trabalhar com isso, né? Não, tá me tirando, né? Não só pode estar me tirando. Tipo assim, só pode estar me tirando. Não é por isso, não é bem assim, né? A pessoa nem sempre quer trabalhar com isso, ela só quer ter um hobby. E aí eu lembro que uma não queria, outra não queria, ela chegou, Ana, você quer? Eu lá com meus 18 anos, amava dançar, tava em todas as aulas, falei assim, eu quero, mas eu não sei dar aula, né? E aí eu lembro que ela falou assim, tenta fazer mais ou menos como acontece as aulas aqui, gente. Eu peguei um papel, sentei, porque a gente vai na aula, né? E a gente vai curtir a aula, fazer a aula. Falei, eu vou sentar e analisar o que a professora faz. Meu papel, eu ia tentar achar, mas eu não sei onde tá. Mas eu sei que eu tenho. Era assim, a professora respirou. A professora pediu para subir o braço. A professora pediu para fazer não sei o quê. A professora pediu para fazer não sei o quê. Aí eu assisti umas 2 aulas assim. De posse disso, eu sentei e fiquei pensando como eu faria a minha primeira aula. E foi assim, gente, que eu comecei. Eu mal sabia eu dançar, quanto mais ensinar. E eu tenho um curso sobre isso, né, que é o Aprenda a Ensinar Dança do Ventre, né, que a gente mudou o nome aí para certificação para professores de dança do ventre, para você que busca um certificado, pensando em você que quer trabalhar como profissional. Eu sempre falo que nesse curso eu não te ensino a dançar, eu tento te ajudar aí nos primeiros passos como professor, ou até se você já dá aula, para você rever alguns conteúdos, ou às vezes entender algumas coisas que seriam a elaboração da aula. Gente, eu nunca vi isso, a elaboração da aula. Correção, como abordar a aluna e etc. E isso tudo eu aprendi na sala de aula, fazendo, né? Porque eu comento que isso que eu fiz com a minha professora é o método cópia e repetição. Você pega uma pessoa para se inspirar, copia, né? E vai lá ministrar sua aula. Só que isso, a longo prazo, não é tão interessante você ficar copiando os outros a todo momento, né? É interessante você ter um método, uma forma de desenvolver seu raciocínio, porque às vezes a gente copia o outro e a gente não sabe por que o outro está fazendo aquelas coisas.
né? Um exemplo clássico, por exemplo, são os exercícios para melhorar nossa flexibilidade, né? Os exercícios que a gente conhece como exercícios de alongamento. Porque quando a gente não tem muita base, a gente vai na aula, a professora faz assim, aí a professora faz assim, aí a professora faz assim, aí eu vou lá. Gente, vamos lá, vamos fazer assim, assim. Pra que é isso, Ana? Não faço a mínima ideia. Minha professora fez, eu tô fazendo também, tô passando pras alunas. A gente não tem consciência do que a gente tá fazendo, né? Mas comecei, né? Eu acho que uma coisa muito importante, sempre são diversos pontos de vista, né, gente? Tem muita gente que fala que ensinar é algo muito sério e que você tem que saber muito para começar a ensinar. Já eu acredito que se você tem algo a ensinar, então você pode ser professora. Você tem algo a ensinar? Mas o que eu vejo muito eu sou professora, então agora eu não vou mais estudar porque eu sou professora. Não. Na verdade é diferente. Por você ser professora, que é mais importante ainda que você estude. Que é mais importante ainda que você se dedique. Porque agora não é só sobre você. Não é só por você. Tem outras pessoas que se inspiram e esperam você para poderem se desenvolver. Então, eu não sou contra a pessoa começar a ministrar aula, mesmo sem saber tudo, até porque ninguém sabe tudo, mas é importante se manter em desenvolvimento e também ser sincera. Olha, meninas, eu faço dança há tanto tempo, eu tô começando a ministrar aulas agora, então qualquer coisa vocês me falam, a gente vai adaptando, etc. Bom, mas em resumo, o vídeo era pra falar como comecei a ministrar aula. Então foi assim, gente. Foi assim. Ana, você quer dar aula? Quero. Você sabe dar aula? Não. O que eu faço agora? Sentei, copiei, comecei. E depois de assistir isso tudo, né? Eu lembro que eu elaborei a aula, só que eu falei, como é que eu vou decorar isso? Como que eu vou decorar isso que eu montei? Aí você fala, vou fazer isso, como? E aí eu não queria, sei lá, né? Hoje eu tenho meu caderno, mas acho que eu não queria mostrar, que eu não sabia. Eu colei post-its nos CDs, então aí eu ia, só um minutinho que a gente vai fazer agora. Aí eu ia lá, tipo, tava escrito faixa 8, treino dos 8 e não sei o que, treino do básico egípcio, fazer tremido. Então, nos CDs tinha o exercício que a gente ia fazer, entendeu? Eu já deixava os CDs em ordem. Sim, gente, CDs, deixava os CDs em ordem. E aí eu fui adaptando, fui melhorando, fui aperfeiçoando e já se passaram 24 anos. 24 anos que eu estou dentro da sala de aula ensinando a dança do ventre. Como passa rápido, né? Agradeço a todo mundo que já passou pela minha sala de aula e se você não passou ainda, aproveita, hein? Aproveita que eu tô dando aula ainda, viu? Porque eu não sei até quando vai ser. Porque, né? Sei se vão deixar eu ficar dando aula. E é isso, gente. Muito obrigada a você que acompanha na Flix. Se você também ministra aula, conta aí pra mim como que você começou, por que você começou. Se você tiver vontade também, deixa aí nos comentários. Lembrando que eu tenho um curso específico pra quem tem interesse em ministrar as aulas. E é isso. Até o nosso próximo Ana Flix.